Aí meninas, aí meninos, então, hoje nós estamos aquela aula que eu comentei com vocês lá no equilíbrio, deslocamento, que é uma relação que antes era muito pedida cálculo, com muitas decimais, só que a tendência das bancas modernas hoje é trabalhar mais o raciocínio de vocês, tanto de Enem como os grandes vestibulares aí do Brasil, mas nós vamos encarar, porque nunca se sabe, então eu vou ter que te demonstrar uma relação entre o KI, tu lembra? Todo K, na verdade, é segundo sobre o primeiro membro. Tu lembra disso, ó. O KC era a concentração molar de produtos elevado aos coeficientes de balanceamento sobre concentração molar de reagentes, por isso que é C, de concentração. O KP é a mesma coisa, só que é pressão parcial dos produtos sobre de reagentes. Quando você tem uma equação de uma reação que tem íons, você passa a chamar esse K, KC, capa, né? Alguns dizem, de KI. Se for para um ácido, tu chama de Ka, base KB. Quando você envolve água, ionização da água, tu chama de KW, do inglês water. Então, assim, essa relação que a gente vai associar hoje, o KI, a constante de equilíbrio de uma equação com íons, é um KC de uma equação que vai ter íons, como você vai ver aqui. Com a concentração molar, o N, ou a concentração em quantidade de matéria, mais modernamente, e o alfa, que é o grau de ionização. Ele vai tentar te demonstrar, nessa lei de Ostwald, que quanto mais você dilui uma solução, você está aumentando o grau de ionização. Você lembra que o grau de ionização, o alfa, é o número de mols ionizados sobre o número de mols total. Quanto maior o alfa, e o valor máximo do alfa, ele se aproxima de 1. Ele varia entre 0 e 1. Quanto maior o valor, mais ionizada está a equação da reação que você está trabalhando, já que é segundo membro sobre primeiro, produto sobre reagente. Bom, eu vou tentar te demonstrar de uma forma mais fácil possível. Nós vamos supor aqui que nós tenhamos agora a equação de uma reação de um eletrólito. Sabe o que é um eletrólito, né? É uma substância que jogada em água vai conduzir a corrente elétrica, né? Solução eletrolítica. Eu indiquei o C de cátion e o A de ânion. Então, quando você joga isso na água, vai acontecer a formação do cátion e do ânion. Vai acontecer, se for um sal, uma dissociação iônica, porque o sal já é formado por íons, ó. Se for um ácido, tipo um HCl, você vai ter uma ionização. Dissociar e ionizar são termos muito parecidos. Só que a gente usa ionizar quando não existe HCl. Por exemplo, a ligação é covalente, não tem íons. Jogou na água, dá H+, Cl1, você formou íons, você está ionizando. Entendeu? Simples assim. Já NaCl é sal, né? Podia ser o nosso exemplo. NaCl, eu já tenho os íons formados, porque a ligação já é iônica. O cloro tomou um elétron do sólido, lembra lá do módulo 1? Então, vamos brincar um pouco? Vamos, né? Então, o que interessa é raciocínio, não precisa se apavorar. Bom, então vamos supor que nós temos aqui a V1 e temos a V2. Tá. A V1 direta e a V2 a reversa. Bom, vamos analisar isso em dois tempos. Inicialmente, vamos tentar entender, no início do procedimento, o que está acontecendo aqui. Então, no início, eu vou ter um determinado número de mols do Ca, do NaCl ou HCl. Você pode fazer com os dois que dá certo. Tá, mas no início, quanto que eu tenho de C mais e de A menos? Quantos mols que eu tenho? Eu não tenho. A reação não começou ainda. A dissociação ou ionização não começou. Agora, quando eu atingir o equilíbrio, quando isso aqui chegar num ponto que a V1 ficou igual a V2, concluindo os nossos raciocínios anteriores, ó, no ponto de equilíbrio, dependendo da natureza lá do sal ou do hidrástico que você está utilizando, a gente sempre usa com os índices 1 e 1, porque se nós utilizássemos, por exemplo, H2SO4, complicaria bastante. Eu teria que botar 2 no cátion e tal, extrapolaria o nível do seu exame, do seu vestibular. Então a gente sempre pega um eletrólito simples, tipo um HX. Então no início eu joguei isso aqui na água. Eu tinha um determinado número. Depois que atingiu o equilíbrio, que a V1 ficou igual a V2, eu vou ter um determinado número de mols de C+, que eu vou chamar de número de mols que foram ionizados, Ni, e aqui também Ni.
Entendeu? Ó, aquilo lá quebrou, cada um desse, é importante que você enxergue, cada um mol aqui vai dar um aqui e um aqui. Por isso que a gente faz essa demonstraçãozinha utilizando sempre tipo HX, H1X1, para você conseguir acompanhar. O que vai interessar é a conclusão final. A matemática aqui é mais para fazer uma pressão em cima do meu diretor de estúdio, que está fazendo o cálculo 4, afinal de contas eu tenho que mostrar serviço, né? Então tá, a pergunta é, no início eu tenho o número total do Ca, genericamente, que eu joguei na água, e não tenho nada aqui do C, mais do cátion e do ânion. Atingiu o equilíbrio, eu vou ter um número de mols que se ionizou. Pergunta 1. O que vai sobrar de Ca depois que algumas dessas estruturas moleculares ou não quebrarem? A Dimas depende? Sim, mas genericamente. O que vai sobrar é o que eu tinha no início, menos o que foi quebrado. Ó. É aqui que às vezes você já se perde no início. Mas como assim? Porque um desse dá um desse e um desse. Se eu tivesse 10 aqui e 0, e tivesse aqui 4 e 4, veja que são iguais. Ali ficaria 10 menos 4. Se cada um de Ca dá um C mais e um A menos, independente do número que eu tenho, eu te disse que o alfa vai variar sempre entre 0 e 1, vai ficar NI e NI. Então, o número que sobrou no equilíbrio que eu tenho agora é isso aqui. Entretanto, senhoras, senhoritas, senhores, não esquece, todo K é segundo sobre o primeiro. Se é C é concentração, se é P é pressão, se é KI é porque eu tenho íons, e aqui eu tenho íons. Então, eu vou chamar de KI. Lembre-se, o alfa é NI sobre N. Então, olhe para cá agora o que eu vou fazer. Eu vou ajeitar para cálculo. Vou usar um artifício, ó. NI é igual a N alfa. Então, agora eu venho aqui, ó, onde eu tenho, é a mesma coisa, NI, eu coloco N alfa. E aqui também o N alfa. O alfa é o grau de ionização, né, de quanto da molécula inicial foi quebrada. Né? Por exemplo, se for um ácido fraco, vai dar uns 5% de quebra. Um ácido moderado, de 5 a 50. Se mais da metade das moléculas jogadas na água quebraram, o ácido é forte. Tu lembra disso? Então agora, ó, fazendo as necessárias substituições. Então eu tenho N-alfa e tenho aqui, ó, N menos N-alfa. Olha que coisa mais bonita. Entretanto, para ficar mais fácil ainda, lembra das aulas lá do Fundamental 2? Eu vou botar isso aqui em evidência, ó. Vai ficar N que multiplica 1 menos alfa. Entendeu? Ó, N vezes 1, N, menos N vezes alfa. Apliquei uma propriedade matemática. Ô Carlos, ó, do cálculo 4 aí, meu diretor, como é que chama a propriedade que eu apliquei aqui na matemática? Ó, N menos alfa, como é que é? Associação. Entendeu? Para ficar mais fácil de calcular N menos N alfa, eu simplesmente, ó, botei o N em evidência, que é comum aqui, ó. Propriedade associativa, né? Muito bom. Isso, tá vendo? Aqui o bom que tu aprende química e tem um suporte de cálculo 4, né? Bom, continuando. Meninos, agora vamos partir para a brincadeira. Eu vou calcular o Kc dessa reação. Ó, só que eu vou chamar esse Kc pela primeira vez de KI. Observe, o KI é um Kc de uma equação que tem íons. Ele vai ser igual. Vem comigo. Carlos estava me explicando que eu tenho que botar o sinal aqui, ó, do quociente no meio do sinal da igualdade. Isso eu não sabia. Bom, como todo K, estão gostando? É produto sobre reagente. Então eu venho aqui, ó, a concentração molar, ó, de C+, elevado a 1, né, não precisa colocar, que multiplica a concentração molar de A menos, ó, do ânion, sobre a concentração molar, ó, do Ca. Agora eu vou calcular essas concentrações molares, tá? Bom, vamos para cá. Muito bem. A concentração molar, você lembra lá das aulas anteriores, em quantidade de matéria, é número de mols sobre o volume. Veja que nós temos aqui, ó, o número de mols que sobrou do Ca no equilíbrio, o número de mols do C+, e do A- que sobraram no equilíbrio. Como é número de mols sobre volume, eu vou fazer assim, ó. O KI, olha só, é igual a concentração molar de C+, é o número de mols, ó, do C+, olha aqui,
sobre o volume. Então é N que multiplica alfa sobre V, que multiplica a concentração molar do A-, aqui ó, que é o número de mols, que também é N-alfa, ó, sobre V, sobre a concentração molar de Ca, que é o número de mols, ó, N, que multiplica 1 menos alfa, olha aqui, sobre V. Tranquilo? Tranquilo? O que nós fazemos agora? Fazemos assim, ó. Vamos simplificar aquilo lá, que a tripa está muito grande. Então, vamos cortar esse N com esse N aqui, ó. Por exemplo, vamos cortar este V, ó, com este V daqui, por exemplo, ó. Eu vou chegar aqui, cair, olha que bonito, é igual. Vamos comigo? A N alfa ao quadrado, ó, alfa vezes alfa, ó. Então, olha, N, vou botar um pouquinho maior, ó, N que multiplica alfa ao quadrado sobre V, sobre 1 menos alfa. Mas a gente pode simplificar um pouquinho ainda mais. Observe que, na verdade, molaridade ou concentração molar é número de mols sobre o volume. Então aqui ó, eu tenho N sobre V, ó. Eu simplesmente substituo. Ó, olha de onde vem. Ki, a constante de ionização, é igual. N sobre V é M. M que multiplica alfa ao quadrado, a constante de ionização, é igual ao produto da concentração em quantidade de matéria molar multiplicada pelo grau de ionização ao quadrado sobre 1 menos alfa. Nossa, Dimas, vai dar muito trabalho. Então, a tendência dos vestibulares, dos concursos é, preste atenção, trabalhar com soluções que o grau de ionização seja muito baixo. Por quê? Porque quando ele faz isso, se o alfa é próximo de zero, a gente usa uma linguagem. Se alfa tende a zero, 1 menos alfa tende a 1. Exceto se ele te indicar, você não precisa usar isso aqui, ó. Quando o alfa é baixo, 1 menos alfa tende a 1. Então você vai trabalhar Ki igual a M alfa ao quadrado, você vai ver nos exercícios. Mas isso não é nada, agora é que começa a ficar legal. Imagine o seguinte, agora que entra a lei de Ostwald. Então eu sei que a constante de ionização é o produto molaridade vezes o grau de ionização ao quadrado sobre 1 menos alfa. Se o alfa for muito baixo, eu tenho 1 menos alfa tendendo a 1. Elimino. Tá, agora imagine o seguinte, trabalha comigo agora aqui. Você já viu essa parte toda, o caso vai fixar bem para você. Eu vou apagar, porque o meu quadro é pequeno. Agora nós vamos fazer uma seguinte brincadeira. Chegamos naquela fórmula ali. Mas supondo que nós não eliminássemos o denominador, não fosse um problema de vestibular, que a gente quisesse trabalhar mais, olha que bonito. Aqui é que ele entra, agora começa a lei de Ostwald. Ali era a relação entre a constante, a quantidade de matéria, o grau. Agora, imagine o seguinte, eu tenho, olha, que Ki é igual a M que multiplica alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Vocês gostam dessas brincadeiras? Eu gosto. Eu aprendo muito com isso, com o Carlos aqui, me ajuda bastante o cálculo. Uma hora eu vou apresentar que ele é meio tímido. Olha só, imagine que eu quisesse brincar um pouco e fizesse assim, ó, agora vai ficar legal. Ó. Ki que multiplica 1 menos alfa é igual a M alfa ao quadrado. Tá, mas eu estou no laboratório, meu professor já me falou várias vezes que eu devo trabalhar com soluções muito diluídas. Por isso é que chama a lei da diluição de Ostwald. Por quê? Porque as velocidades são maiores. Tu não vai reagir a ácido sulfúrico absoluto, parece mel. Então você prepara uma solução de ácido sulfúrico em água. Sempre água e depois o ácido. Sempre ele nela. Sem brincadeira de mau gosto, mas para você guardar. Ele nela. Nunca faça o contrário. Você pode correr o risco de ter uma desidratação na pele. Se você jogar água em cima do ácido, pode voar gotículas em você e te queimar. Então sempre a água primeiro, depois a quantidade de ácido, dilui.
Aí você faz várias soluções e vai diluindo. Você vai ver com o tempo que quanto maior a diluição, é a conclusão que eu vou te mostrar aqui. Ó. O que vai acontecer? Olha só. Então, para fazer isso agora, você já viu tudo aqui, o Carlos vai dar um stop aí para vocês, a demonstração, que eu preciso do quadro agora para você enxergar. Então, segundo Ostwald, ele observou na prática que quanto mais ele diluía, ficava maior o grau. Por quê? Porque olha aqui, agora sim. Então nós vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer o volume aumentar. Mas aumentar quanto, Dimas? O máximo. Nós vamos chamar isso de diluição ad infinitum, no latim. Diluir esse volume para infinito. Aí, Dimas, mas como? Não tem jeito no laboratório? Não, é só para você pensar. Eu quero aumentar muito o volume. Observe que a molaridade é o número de mols sobre o volume. Eu estou aumentando o denominador. Queridos, queridas, se eu fizer esse V tender a mais infinito, o que vai acontecer com a molaridade? Ela vai tender a zero. Então, na medida que eu diluo, olha que brilhante o raciocínio de Ostwald. Eu estou simplificando ao máximo, evitando muito cálculo. Então, eu aumento o volume, eu cheguei na relação, KI igual a Mα2 sobre 1 menos alfa. Eu quero saber o que acontece se eu for metendo água nessa solução, se eu for diluindo. Diluir o máximo. Hipoteticamente, vou diluir só até o infinito, de volume, o volume infinito. A molaridade tenderia a zero. Quanto maior isso, menor isso. Denominador alto, você vai ter um valor baixo. Então, cara, se eu faço o volume tender a mais infinito e a molaridade tende a zero, olha esse produto. Esse produto tende a zero. Olha, M alfa ao quadrado vai tender a zero. Mas, se isso tende a zero, obviamente que esse termo também tende a zero. KI, que multiplica 1 menos alfa, tende a zero, porque os dois são iguais. De novo, aumentei o volume ao máximo, a molaridade tendeu a zero. Como é produto, se isso aqui tende a zero, esse produto tende a zero. Eu estou multiplicando por zero. Se isso é uma igualdade, esse produto tende a zero. Só que tem um detalhe. O que é o KI mesmo, queridos, queridas? Constante. Olha aqui. Porém, o KI é constante. Ele não varia. Se o KI é constante, então quem está tendendo a zero é 1 menos alfa. Se 1 menos alfa, para que 1 menos alfa tenda a zero, conclui para mim qual é a única possibilidade matemática de 1 menos alfa tender a zero. O alfa tem que tender ao seu valor máximo, que é 1. O alfa tende a 1. Nossa, Dimas, simples. Quanto mais, só guarda isso, quanto mais eu diluo a solução, mais aumenta o grau de ionização. E isso facilita a reação. Tentem repetir desde o início. Vai cair no vestibular assim? Não, ele não vai mandar você deduzir e demonstrar, não. Mas ele vai fazer algumas assertivas em cima. Eu vou te mostrar alguns problemas de cálculo que são uma mala, mas a gente tem que fazer pelo menos 1 ou 2. Tá? Mas, na verdade, o que ele quer saber é essa relação, a lei de Ohm. Mostra que quanto mais você aumenta o volume, mais aproxima do valor máximo do grau de ionização. Entenderam, meus queridos? Muito bem, muito obrigado. Na sequência, nós vamos trabalhar com 2 exercícios. Daqui a pouco a gente volta, meu diretor, tomar um cafezinho. Beijo grande. Namastê.